Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, uma alegria, eu sou o Cadu Psicólogo, nós estamos aqui na nossa live semanal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, né, nós estamos num tempo específico, jornada do amadurecimento, né, e nós estamos num tempo só com lives com convidados, tratando de alguns temas específicos para a maturidade, beleza? Vamos lá? Chegar, entrar... Sara, quanto tempo, beleza? João Paulo, saudade, meu caro. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Uma alegria, tudo bom, amor? Arielle Oliveira. E aí, Samuel, beleza, meu caro? Boa noite, Cadu. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem Boa noite, contigo? pessoal. Tudo jóia, graças a Deus. Aí buscando viver com intensidade esses dias. Tantas incertezas, não é mesmo? Mas buscando viver o sentido do momento. Opa, eu virei minha câmera aqui. É isso aí, nos organizando. Espera aí que eu estou colocando o tema aqui. Pessoal, eu pedi a gentileza para vocês, se vocês estiverem vendo e ouvindo a gente bem, por gentileza, sinaliza aqui para a gente no comentário. Pronto, fixei comentário. Samuel, primeiramente uma alegria, cara, poder estar aqui contigo, né? Depois de muito tempo, né? O Samuel, a Sara, tua irmã, tá aqui também, né? Toda a família, Ministério Manancial, são amigos próximos. Isso mesmo. Querido, o Renanzan tá aí também, ó. O Renan ficou morrendo de vontade de ir com a gente no parque aquela vez lá. Não foi, né, Renan? Vamos combinar uma próxima, né, Renan? Vamos combinar uma próxima pra gente ir lá na casa do Samuca. Isso aí, o convite já tá feito. Bater um papo nerd, né, Samuel? Imagina que delícia, a gente no parque, todo mundo vai correr da gente, né? Bater um papo nerd sobre terapia, antropologia, amadurecimento. Perfeito. Não, ali na piscina, aqui que nada, né? Nos brinquedos. Para quem não sabe, né? Eu sou de São José do Rio Preto, que fica perto de Olímpia, que tem o Termas dos Laranjais. Um parque bem conhecido, acho que nacionalmente, internacionalmente. E a gente teve a graça aí do Cadu e da Arielle, uns 2 anos atrás, de estarem conosco ali no parque. Então, tá estendido o convite aí. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que já minha equipe técnica já avisou que tá cortando. Só ajeitar aqui. Foi muito bom, né, Samuel? Foi muito bom o passeio, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Para aqueles que não sabem, o Samuel é um cara, assim, dotado de talentos, né, Samuca? Além de médico, residente em psiquiatria, com diversos talentos artísticos, né? Compondo o Ministério Manancial. E é uma alegria poder falar, né? E até eu estava lembrando aqui, né? Eu acho interessante o Viktor Frankl, ele fala que o assistente da alma, o psicólogo, né? Ele precisa da técnica, a gente não menospreza a técnica, mas ele também tem um quê de artista, né? Um quê de poeta, né? Bom, e hoje nós estamos aqui para conversar de um tema muito importante, né? Na verdade, assim, foi difícil achar o título desse tema, né, Samuel? Foi difícil, porque articular, assim, né? A gente quer falar sobre amor, sobre temporalidade, e como é que a gente encaixa, né? E aí, pegamos essa frase do Viktor Frankl, no livro dele, tudo é escrito no arquivo eterno, né? Foi uma sugestão do Samuel, né? Desse capítulo do livro que eu ainda nem tinha lido, Samuel, confesso, né? Eu li outros livros do Frankl, esse eu tenho, mas ainda não tinha lido. E eu fiquei encantado. Para mim, até, Cadu, esse livro é um dos mais recomendados para começar, assim. Geralmente o pessoal começa, qual livro começar por Viktor Frankl, né? Geralmente fala Em Busca de Sentido. Mas olha, eu acho que eu gostei muito mais desse, que ele traz de uma forma simples, um resumo de toda a antropologia e das técnicas, muito bacana mesmo. É que você é nerd, né, Samuel? Porque é mais simples, ele apresenta a antropologia dele aqui de modo mais claro, mas não é muito fácil a leitura. Mas dá para absorver, né? Mas é mais claro, né? O Busca de Sentido, a gente não tem aquele conceito da antropologia tão claro ali, né? Mas aí, bora lá entrar no tema, né? Olha só, tudo é escrito no arquivo eterno. Tá? Para a gente pensar em vida eterna, para a gente pensar em questão de sentido, para pensar em amor, né? E eu acho assim que essa live vai ajudar muita gente mesmo, né? Porque nós temos uma dificuldade, né? Eu entendo, Samuel, que grande parte da dificuldade de concretizar coisas, concretizar mesmo, olha, acordar mais cedo para fazer um exercício, ler um livro, estudar, progredir na vida espiritual, na vida com Deus, né? Parte disso vem de uma dificuldade, né, de uma conexão, de um olhar atento à realidade.
e porque a gente não compreende. Eu costumo dizer muito para os pacientes, Samuca, a seguinte questão, né? Quando a gente vai fazer, tirar a habilitação, né? Eu não sei quem aqui é habilitado, né? O pessoal que levanta a mão aí quem é habilitado, né? Mas em geral, né? Eu imagino que ninguém comprou carta, né? Então, assim, você teve que passar, eu espero que não, você teve que passar por uma autoescola, né? Você teve que... E na autoescola você aprende o quê, né? Você aprende os princípios básicos do carro, né? Olha, se você não... Beleza. Aquela escolinha de mecânica é fajuta, você não aprende quase que nada de mecânica, mas se a gente não entende dois princípios básicos, que é o princípio da aceleração da embreagem, você não dirige carro nenhum, né? E eu costumo comparar, uma comparação estranha talvez, né? Não muito apropriada, mas com a vida humana. A gente quer conduzir a nossa vida, mas a gente não entende os princípios deste carro, desta vida que a gente tem que dirigir, né? Então, trazer, né, algum desses princípios, e hoje a gente vai falar sobre alguns, né? Sobretudo você vai falar, né? Vou deixar você falar. É um bate-papo aqui. Bate-papo, né? Sobre alguns princípios que são importantes, porque se a gente não conhece, e isso daqui tem a ver com várias coisas. Olha, você que quer arrumar namorado, você não entende esses princípios, você jamais vai amar alguém, né? Porque eu fiz uma live uma vez intitulado Os Encalhados da Paróquia, né? Não sei se tu chegou a ver essa. Boa. Mas assim, a propaganda. A gente está querendo procurar, mas a gente não sabe amar, né? Conseguir um emprego melhor, progredir na vida com Deus, né? Progredir na vida com Deus. Se a gente não entende assim, quem é um homem, né? Quem sou eu? Assim, como é que tu vai relacionar? Deus é uma pessoa e o relacionamento com a pessoa solicita, né, uma estrutura, como o Ítalo bem coloca, né, de uma tecnologia de relacionamentos. E se você não entende o que é uma pessoa, né, a gente está longe disso. Então, a primeira pergunta, Samuel, para clarear aqui esse bate-papo, né? Qual é o valor real do tempo? Presente, passado e futuro. Como é que essas coisas se integram? Algo tão complexo, não é mesmo? Para a gente fazer uma live aqui para o pessoal, mas com certeza aí para a vida de quem nos acompanha, não é mesmo, que a gente busca atingir, trazer esse assunto que o Cadu perguntou, o que você pensa, das vezes a gente falar. Eu dentro aí, claro que estou tendo muito mais experiência agora dentro da área da psiquiatria, mas a gente tem atendido, não parei agora no tempo de Covid, diminuiu um pouco os pacientes da psiquiatria, mas a gente está vendo muito crescer as questões de ansiedade, de angústia, de depressão, principalmente entre os funcionários, entre os profissionais da saúde do hospital onde atua. Então a gente tem um ambulatório só desses profissionais da linha de frente para a gente atender a parte psíquica, psicológica deles. E nesse tempo, nesses últimos 2 meses, 70 dias, nós temos visto muito essa questão da ansiedade aflorando. E uma pergunta que já no começo já vinha me colocando, algo que me inquietando, já me chamando muita atenção, recordando de Viktor Frankl, foi justamente essa questão que o Cadu colocou do carro. Nós queremos dirigir a nossa vida, precisamos entender, mas nem tudo a gente vai conseguir dirigir, nem tudo a gente vai conseguir controlar. E justamente nessa busca da gente tentar controlar tudo, pode surgir a ansiedade. Uma ansiedade como um sintoma ou até mesmo como transtorno de ansiedade generalizada. Então, uma pergunta que eu vinha me fazendo bastante e refletindo muito nesses tempos é justamente essa questão do tempo. Como ele é tão fugaz, como que todos nós tínhamos planos para esses meses, agora mesmo, esse próximo final de semana, nós do Ministério Manancial íamos fazer um retiro, tinha muitos casamentos, muitas festas de aniversário, quantas coisas foram canceladas, e aí surge mais uma vez o quão fugaz é a nossa vida, o quão fugaz é o tempo e como aproveitar, como viver este tempo. Então, quando a gente pensa no qual é o valor... A gente não tem controle, né? Isso traz a consciência dessa realidade, né? A gente tava tudo certo que ia ter, mas a gente percebe que não tem controle dessas coisas, né? Exatamente. E nessa busca de ter controle que a gente vai se angustiando e vai... muito a questão da morte, esse desespero que o Cadu já trouxe em outras lives aí que eu acompanho também a respeito da morte, que também tem tudo a ver com a questão do tempo. Aqui, esse desespero. A morte está batendo a porta do Brasil, a morte está batendo a porta da minha cidade, da minha vida, e como eu estou respondendo perante isso? Então, o tempo, a gente poderia até pensar nessa questão do qual o valor do tempo, qual o tempo que nós estamos falando. Aí tem essa mesmo Victor Frankl. Só vamos te interromper aqui, Vamos dar um abraço para a madrinha aqui. Um abraço, madrinha Elza.
Vai lá, Samu, desculpa. Não podia deixar de registrar a presença dela. Importante. Frankl vai citar a mitologia grega, inclusive, que os cristãos usam bastante a respeito do Kairos e do Cronos. Essas duas realidades de tempo que nós temos. O Cronos, como esse nosso tempo do relógio, esse tempo que nós conseguimos quantificar, esse tempo que nós podemos até mesmo, de uma certa forma, controlar, mas a gente não consegue segurar, esse tempo que vai passando. Já o Kairos, que é esse tempo oportuno, aí a tradução do grego, o tempo oportuno, os cristãos colocam como o tempo da graça. E por que o tempo da graça? Porque esse é o tempo da resposta, o tempo que só tem o agora, esse momento presente para eu responder. Então, quando a gente pensa qual o valor do tempo, qual tempo nós estamos colocando? Esse tempo Kairos, esse tempo Cronos, que eu estou respondendo à vida, me torno responsável. Daí que vem muito do conceito da logoterapia de Viktor Frankl, essa responsabilidade. O que é a responsabilidade? Essa resposta que eu dou perante as situações e perante a pergunta que a vida vai me fazendo. Não apenas eu que pergunto a vida, não apenas eu que indago o que eu quero da vida, mas a vida que vai me perguntando. Então o tempo tem esse grande valor de me perguntar. E eu sou chamado a responder. Responder com o Kairos, com esse momento oportuno. Até mesmo a origem aí do Kairos, estava dando uma pesquisada dessa palavra, tem duas origens. Uma era que o arqueiro, para atingir, na sua flecha, para atingir o alvo, eles usavam um tubo imaginário. Esse tubo se chamava Kairos. Ou seja, justamente a flecha precisava passar por esse tubo para atingir o seu alvo. E era só aquele tubo imaginário. Ou também dentro aí da tecelagem, né, da construção das roupas, né, do tecido, o Kairos é o espaço que se abre quando puxa um tecido para enfiar a agulha. Então, naquela abertura, que tem um tempo oportuno, um tempo específico, se perde aquele oportuno, a tecelagem se desfaz. Então, para colocar ali a agulha e a linha, para que seja construído aquele tecido. Então, o tempo oportuno, o tempo Kairos, esse tempo da nossa resposta perante a vida. E justamente nesse valor que nós poderíamos, estava comentando agora mesmo, a questão da morte. Não é mesmo? A gente vai se colocando, agora a vida vai nos mostrando. Temos um fim. Não é mesmo? Nós que temos tantas tecnologias, temos tantas coisas, uma sociedade tão avançada, mas um vírus que nem é considerado aí ser vivo pode nos destruir. Pode nem falar assim, não temos tanto controle assim da vida, das nossas escolhas. Temos o controle do hoje. Então, o valor do passado, aquilo que eu posso armazenar, aquilo que eu posso recordar com esperança. Até mesmo o Frankl também coloca, no mesmo Cadu aí, de uma forma tão bela, que o passado é um baú que a gente vai depositando aí o sentido que nós vamos vivendo, o sentido de cada dia. Como exemplo, por exemplo, que a gente pensa aí nessa questão da fugacidade, nesse desespero perante a fugacidade da vida, que os romancistas viveram muito no século XVIII na literatura, nós vemos século XIX aqui na literatura brasileira, não é mesmo? Diante da morte, uma certa melancolia diante da morte, mas Frankl vai colocar, principalmente para os seus pacientes que viviam a morte está chegando e como que eu vivi a minha vida, o tempo está passando tão rápido, a gente fala diretamente isso, não é mesmo? O tempo passa muito rápido, como que eu estou vendo? E ele fala, em vez da gente olhar para o calendário e nos desesperarmos pelas folhas que nós vamos destacando e cada vez mais esse calendário vai ficando mais curto, nós somos chamados em cada folha desse calendário, nós escrevemos o que de significativo nós vivemos naquele dia, naquele mês, e com gratidão depositarmos no baú do passado. Com gratidão depositarmos aquilo que não pode ser mudado, aquilo que é eterno. Então o passado é eterno, aquilo que a gente não muda. Está sempre ali. Mesmo para quem não crê aí na parte, né, do céu, da eternidade cristã, existe uma eternidade. Nada vai mexer no nosso passado. Nada vai mexer naquilo que a gente construiu. Tudo vai ficar. Aquilo que foi de bom e também aquilo que foi de ruim, aquilo que foi significativo, vai ficar eternamente. Então, isso me chama muita atenção nessa questão, principalmente da depressão, da melancolia que vai surgindo diante da vida, de ver algo que vem me questionando também a respeito do luto, né, mesmo das perdas, como lidar com as perdas. Isso eu lido muito direto, né, com mães que perderam seus filhos, e aí desenvolve um quadro depressivo por conta disso, e é algo que
vem buscando trabalhar, entender justamente isso. E é um desafio para na psiquiatria, né? Na medicina, né? Muito, porque não se muito. trata só de anestesiar, né? E aqui tem um baita desafio, né? Porque assim, você pode ter um tratamento, claro, e assim, o pessoal tem muito preconceito ainda hoje, né? Quando se fala só, eu vou encaminhar você para um psiquiatra. Não me encaminhe para psiquiatra, não, calma, gente. É um recurso, muitas vezes necessário. Eu digo assim, olha, às vezes não dá para fazer terapia se você não for um psiquiatra, né? A gente precisa de uma ação orgânica, né? Mas, enfim, tem um desafio, né? A necessidade da gente ter psiquiatras que tenham diante de si quem é este homem, né, Samuel? Sim, exatamente. Porque senão a gente vai... Porque, assim, não adianta só anestesiar, vamos falar, né, dessa mãe, a Dona Maria, vamos inventar. Dona Maria que perdeu o filho, né? Novo de tudo. Uhum. Beleza, o remédio muitas vezes é necessário para ajudá-la, mas não adianta só anestesiá-la. É um sofrimento que lhe é próprio, Sim. né? Eu acho bonito que o Victor Frankl vai sinalizar muito isso, né? Sim, exatamente. Só voltando à questão, né, a gente com frequência, acho que a primeira, eu vou começar a anotar, mas acho que a primeira pergunta que os pacientes fazem, a mais frequente ao final da anamnese, é: doutor, eu estou louco? Né? No meu atestado, o senhor vai colocar a loucura, né? Então as pessoas têm uma dimensão totalmente diferente, uma compreensão totalmente diferente da psiquiatria. Acabo rindo muitas vezes dessa situação. As pessoas às vezes até procuram, me fala, eu tô louco ou não tô? Preciso ser internado ou não tô? E é interessante como a gente vai lidando com isso. Mas justamente nessa questão do sofrimento, dessa perda, Frankl vai colocar, a vida jamais vai perder o sentido, mesmo que você pense que o sentido se foi com aquela pessoa, que foi com certeza muito significativa, que a dor é muito grande, que o luto precisa ser vivido com intensidade, não pode ser negado esse luto, mas como viver esse luto? Se recordando, trazendo à memória que o sentido que viveu aquele almoço em família no Dia das Mães de 2019, aquela festa de aniversário, para sempre vai existir na memória, para sempre vai existir no tempo, e até mesmo que a sua memória se apague, até mesmo quando você morrer, até mesmo quando você ficar, às vezes, demente, esquecer de tudo na sua vida, o sentido é eterno, jamais vai apagar aquilo que se viveu. Então, isso que ele vai trazendo, que é muito importante para essa questão das perdas. Perdeu a pessoa, perdeu o grande valor ali que se encontrava, mas o sentido está ali. Nós podemos despertar a memória. Existe até uma passagem bíblica, mesmo em Lamentações, que fala: despertamos a memória para lembrar o que nos traz a esperança. E é nessa questão que Frankl vai trabalhar a logoterapia, e que eu venho buscando entender cada vez mais, por exemplo, essa diferença entre a psicanálise e a logoterapia, que são fundamentais, duas áreas muito, muito importantes. Até esse ano eu tenho lido um pouco mais, quero entender mais psicanálise, mas Frankl vai colocar que o passado não é para a gente ficar preso naquele passado, vivendo como se o passado estivesse no hoje, mas trazer aquilo que tem de importante para construir o meu hoje, trazer aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz um sentido para construir o sentido da minha vida. Então, eu vejo que o valor que pode ser articulado e nos ajudar nas perdas, nos lutos. Até a Solange, na mesma que Cadu, que eu estou vendo aqui, uma pessoa que perdeu um ente querido ano passado, não é mesmo, Solange? Acho que você pode me ajudar aí a pensar nessa questão. Não é mesmo? A pessoa querida se foi, mas o sentido dessa vida jamais vai se perder, para sempre vai existir. E aqui tem uma coisa muito profunda, né? Eu não conheço Solange, ou se eu conheço, eu não me recordo. Mas, enfim, tem uma coisa muito interessante, Solange, né? Que é essa realidade. Olha, quando a gente perde alguém, a gente olha para uma realidade, que é uma realidade da materialidade. E esta dimensão, ela é finita. Ou seja, né, a pessoa que eu perdi, meu pai, minha mãe, esposo, filho, né, não sei, um amigo próximo. Ou seja, materialmente ele não está aqui comigo. Mas a vida humana é só matéria? Por exemplo, esta live. Digamos que eu, Samuel, não salve e todo mundo que ouviu depois morra. Né? Vamos dramatizar. Né? Ninguém transcreveu a live, todas as testemunhas morreram, passou 100 anos. Não tem mais nada sobre esta live. Mas aquilo que a gente falou e aqueceu os corações, aconteceu. E não pode mais não acontecer. Está escrito.
na eternidade. Né? Está escrito na realidade. Né? Como bem vai nos lembrar, né? Citar o Olavo de Carvalho, né? E a realidade é a memória de Deus. Né? Ou seja, está acontecendo neste momento e não pode ser apagado. Então, aquilo que a gente viveu com o pai, com a mãe, com aquela pessoa, ou seja, cada homem, cada mulher tem uma dimensão finita, né? Ou seja, tem uma parte de nós que de fato acaba, que é a dimensão, né, material, mas a vida humana não é só dimensão material. Nós temos uma dimensão noética, nós temos uma outra dimensão. Né? E nesta dimensão nós duramos. Ou seja, né, acabamos de meditar isso. Olha, aquilo que a Solange viveu com aquela pessoa que ela ama, aquilo aconteceu e não pode não acontecer mais. E a Solange vai poder, né? Ou seja, quem ama, né? Estou te usando como exemplo, Solange, me perdoe, tá? Mas quem ama verdadeiramente alguém, você consegue captar a essência daquela pessoa. E por mais que materialmente aquela pessoa não está mais aqui, você ainda se relaciona com ela. Não é assim? O Victor Frankl dá um exemplo bonito, maravilhoso disso no campo de concentração. Ele não sabia se a esposa dele estava mais viva, mas ele fala que ele memora a imagem dela e ele conversa com ela e ela responde. Ora, se a gente acha que o ser humano é simplesmente matéria, a gente acha que, bom, isso aqui é esquizofrenia, então, né? Tá conversando, tá respondendo. Não, mas não. Então, assim, a imagem da pessoa amada, existe um movimento aqui espiritual mesmo sem ter a presença física dessa pessoa. Ou seja, existe uma dimensão em nós que dura. E que dura para a eternidade. E aqui a gente não está falando de nada, não tem nada a ver com religião. A religião, com a religião a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Como que eu vou durar nessa eternidade? Né? Aí depende do modo que você viveu. O que traz uma baita responsabilidade para viver o aqui e agora. E quando você olha que você amou, você tocou a essência daquela pessoa. E aí você pode tirar da sua história, ou seja, né, uma pergunta, né, baseada nos próprios ensinamentos do Frankl, eu já fiz para muitos pacientes. Olha, né, pergunto para Solange, para todos aqui que já perderam alguém, né? Perderam alguém. Ora, você trocaria tudo que você viveu de bom com aquela pessoa? Lembra de cada momento, de cada experiência, de cada olhar, de cada sorriso, de cada abraço, de cada entrega, de um beijo, de um cheiro, de um ato de serviço, de uma comida gostosa, né? Põe isso na balança. Você trocaria tudo isso que você viu de bom com essa pessoa para não estar sentindo esta dor agora? Porque o único jeito de não sentir a dor desta perda seria não ter amado, seria não ter vivido, seria não ter conhecido a pessoa. Será que a gente trocaria? Nunca tive um paciente que disse eu trocaria. Claro que não. Talvez alguém superficialmente, mas alguém que amou alguém, que perdeu alguém e que faz memória daquilo de bom que viveu, né? Então nós temos no passado um baú. E aqui a gente vê a importância do cultivo da vida, de uma vida interior, né, Samuel? Ou seja, o próprio Victor Frankl sinaliza isso com exemplos, né, no campo de concentração, onde quem tem uma vida interior enriquecida com oração, com contemplação, com obra de arte, com ato de serviço, de amor ao próximo, ela é capaz de tirar daquilo, né, tirar do seu passado uma experiência. E já te devolvo a palavra, mas tem um caso clínico muito interessante, Samuel, né? Por favor. A minha paciente mais velha, beirando aos 80 anos de idade, né? Bom, e como é que eu vou ajudar a amadurecer, né? Não dá para dizer trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco, né? Eu já fiz bem isso, né? E aí, você é próximo dos 80 anos, você já não tem um monte de coisa, né? Tem um monte de dificuldade orgânica, um monte de alguns diagnósticos confusos que a gente ainda não entende o que é, uma coisa ou outra ali. Ou seja, tem um quadro de incômodos orgânicos que a gente não sabe se vai resolver, né? Não tem nenhum diagnóstico ainda o que é. Quadros orgânicos que a gente não sabe como que vão resolver. E aí você tem uma insatisfação, uma tristeza. E a pessoa, assim, quando você está ali para 80 anos, quando você olha para o futuro, você já não espera mais muito um paciente, assim, a pessoa mais velha, né? Até antes, tem gente com 60 anos já vê que, olha, parece que eu já não tenho muita coisa para frente, né? Parece que eu já não tenho muita coisa. Parece que, pensando naquela dimensão da ampulheta, né? Eu acho essa imagem fantástica, o Victor Frankl cria essa imagem da ampulheta, né? Então, a parte de cima você tem o futuro,
aqui o gargalo é o presente e a parte de baixo é o passado, né? Então, um jovem olha, né, olha e vê a ampulheta cheia em cima, um mundo de possibilidades, né? Mas com o tempo essa areinha vai caindo e você já não vê mais muita areia lá em cima. E aí, assim, materialmente falando, para uma pessoa que com o corpo está em declínio, tem algumas coisas que tem que se soma um monte de coisa, tem diabetes, pressão alta, tem um monte de coisa ali. Olha, o que você vai fazer? Não tem coisa, não tem cura. É uma associação médica ali, uma intervenção de fisioterapeuta, um conjunto de profissionais para ajudar a diminuir a dor. Mas, olha, alguém que não tem uma dimensão espiritual, chega nessa hora e se desespera. Porque, olha, não tem como resolver isso daqui. Mas quem tem uma dimensão espiritual, e aqui a gente está falando de religião, a religião entra aqui também, mas quem tem o cultivo de uma vida, quer pensar assim, olha, essa materialidade ela vai acabar. Né? E aí eu fui trabalhando com essa paciente e disse, olha, ela estava numa tristeza ao olhar e ver que a ampulheta dela para cima está vazia, está quase vazia. A sensação é que assim, parece que não tem mais areia lá em cima. Sim. E não precisa pensar só numa pessoa de idade. Eu passei por uma situação de acidente onde eu não via esperança, eu não via possibilidades diante de mim. Parecia que a ampulheta também lá em cima estava curta, né? E aí, assim, conversando ali com ela, eu falei assim, olha, eu que sou mais jovem que a senhora, eu posso fazer um monte de coisa que ela não pode fazer. Eu posso correr, eu posso nadar, né? Eu posso... Tem um monte de coisa, eu posso praticar vários esportes. Minha ampulheta lá em cima tá cheia. A da senhora não tá. Mas aí a senhora pode virar e dizer assim pra mim, olha só, a tua ampulheta lá embaixo, como é que tá? A minha já tá cheia. Ou seja, ela tem mais passado do que eu. Ou seja, ela tem mais realizações do que eu. Daí eu tava trabalhando com ela isso, olha na sua história tudo que você já viveu. Né? Olha para cada coisa, cada movimento. E aí eu fui meditando com ela. Como foi o primeiro filho que nasceu? A senhora lembra do rostinho dele? Mãe, né? Não sei quem é mãe que tá aqui. Daqui a pouco tua mãe entra aí na live, né? Manda um abraço pra mãe, Samuel. Pode deixar, manda sim. Ela tá vendo aqui, tá do lado. Mas olha só, né? Tua mãe vai. Ela lembra do rostinho de cada um de vocês. Mãe é assim, mãe lembra. Mãe lembra do rostinho de cada um. Eu fui meditando com ela. Não foi doído o parto, foi. Mas depois que o Samuca veio, depois que a Vanessa veio, a Hebe, a Camila, depois que a gente veio, né? Olha, as mães relatam que dá uma alegria, que até esquece da dor. A Maria, né? Bom, Maria. Olha, ou seja, as mães relatam que dá uma alegria. Dá uma alegria. Entende? Por quê? Porque ela se doou. E aí você vê que aquela doação, aquele sacrifício, né? Você entregar algo que é a criança. E aí, assim, olha, uma pessoa dessa, quando olha, ela tem diante de mim, diante de nós, né? Que o Franco vai dizer isso, né? Existem possibilidades. Mas para essa pessoa existem realidades. Realizações, ela concretizou. E se a gente for comparar, eu não sei se eu vou conseguir, por mais que a minha ampulheta em cima aparentemente esteja num universo de possibilidades, eu não tenho garantia que eu vou concretizar todas essas possibilidades. Né? E em cada momento eu tenho que escolher aquela possibilidade que me parece a melhor, que brilha aos meus olhos, né? O sentido que me se revela nesse momento, que é justamente aquela areinha que a gente pega lá de cima e neste momento presente a gente desce e traz para o arquivo eterno. E traz para o passado. Né? E eu percebo que, e assim foi ali uma sessão meditando sobre isso. Né? Ou seja, meditando sobre aquelas coisas boas já vivenciadas. Né? Meditando sobre aquelas experiências maravilhosas, aquela entrega, né? Aquelas dimensões do trabalho. Ora, uma pessoa com 70 anos trabalhou, deu duro, conheceu muita gente, tem uma história. Né? E dessa história é capaz de tirar tesouros. Então, e aí nós encontramos, né, essa dimensão temporal. Né? E quando a gente medita isso, o medo da morte parece que foge do nosso peito, entre aspas. Não é que ele foge, é que você contempla uma outra realidade. Porque a gente pode, assim, o que leva ao desespero, a gente ficar olhando, né, para este mundo das possibilidades que talvez eu não vou alcançar, que é um movimento muito da ansiedade também, né? Ou seja, eu quero ter controle, eu quero concretizar todas essas coisas, né? E aí eu perco o olhar daquilo que está diante de mim neste tempo presente, né?
Sim, Cadu, e isso assim, é tão fundamental a gente pensar, e muitas vezes para não cair também, é ter esse equilíbrio muitas vezes, o aqui e agora, o aproveitar o aqui e agora do adolescente, que quer só pensar no presente, que quer viver o carpe diem, eu dizia dos romancistas aí do século XIX, temos que viver o aqui e o agora, entre o desespero dos mais velhos, que veem poucas possibilidades aí para o futuro. E o que muitas vezes se fala bastante, bom, já que vamos morrer, já que a vida é finita, a gente poderia cair numa grande tentação. Bom, então temos que ver intensamente o aqui e agora, temos que olhar, viver cada dia muito bem vivido. Isso, sim, faz parte dessa realidade, dessa importância, mas dentro do aspecto da antropologia de Frankl, dentro dessa realidade, não apenas viver o aqui e o agora, viver, como que as pessoas dizem, né? Viver com intensidade aqui agora, tudo é muito passageiro, vamos aproveitar. Ele não fala muito no aproveitar, mas viver o sentido hoje. Não apenas Exato. Pensando no que o futuro, pode ser que não chegue o futuro, que a morte chegue muito precocemente, mas não só o aproveitar, mas viver o sentido do hoje, do aqui e do agora. Aí sim, essa vida vai sendo feita de sentido, essa vida vai nos ajudando a superar as crises, vai ajudando-nos a viver plenamente a nossa caminhada. E até mesmo você estava falando aqui, Cadu, e eu peguei uma frase aqui, eu não anotei quem falou, mas eu acho que é Khalil que fala: o luto é o preço do amor. O luto é o preço que nós pagamos, muitas vezes, de amarmos, nos doarmos. Sim, é o preço de nos doarmos, de nos entregarmos, de esperar algo, de esperar alguém para viver com essa pessoa, com amizades, com ministério, com missões. Mas quando eu vivo com intensidade o sentido, não aproveitando, mas vivendo o sentido do hoje, isso não apenas me ajuda a aliviar, a ter menos ansiedade, mas ver que a vida valeu a pena ser vivida, mesmo que aquele sentido que eu buscava, aquela meta que eu alcançava não se concretizou, mas o amor que eu vivia naquele passado e no meu presente construindo sentido já valeu a pena. E é muito interessante, muito bonita essa comparação que Frankl faz também com a nossa vida ser um filme. Um filme que é feito de várias e várias milhares aí de fotos que ao final do filme que a gente vai entender o sentido do filme. Cada foto tem um sentido. Se um filme muito bem construído, um filme que todos nós entendemos e gostamos, é aquele filme que a gente vai entendendo foto por foto. Uma cena pode não ter um sentido agora, mas depois ela vai se ligando. E ao final de todo o filme, a gente consegue entender tudo aquilo que se passou, tudo aquilo que ligou. Ou, por exemplo, quando acontece num filme, principalmente de suspense, de drama, e vai se construindo, de repente o mocinho, o bonzinho ali, na verdade ele é o vilão, e aí tudo muda o sentido, transforma aquele sentido que nós tínhamos. Então, a nossa vida, e isso é muito pesado, mas muito forte e necessário a gente pensar nessa questão, que o sentido da vida se apresenta quando morremos. Por que quando morremos? Porque a gente construiu toda essa vida, todos esses instantes, o hoje, esse agora. A Maria está perguntando, tá travando o meu áudio? Pô, pra mim tá saindo bem. Pessoal, sinaliza pra gente se o áudio tá saindo ok. Ou não? Não. Ele vai colocando, então, nessa nossa construção, vivendo com o hoje com sentido. E o Ítalo Marcilli recentemente postou essa frase também. Uma vida com sentido é uma vida que viveu 5.000 dias, 5 anos, alguma coisa assim, cada dia com um sentido. O hoje, o que eu posso me entregar hoje na minha família? O bolo que eu posso fazer com intensidade para a minha casa, com todo amor, com todo carinho, o cuidado com os filhos, o trabalho que eu posso fazer, a forma diferente que eu posso atender meu paciente nessa construção. Então, não só aproveitar o aqui e o agora, pensando que vai passar, então tem que viver hoje. Isso a gente pode cair numa irresponsabilidade, não é mesmo? Não vamos articulando a vida. Mas, quando a gente pensa nessa responsabilidade, a gente pensa no filme, que cena a cena vai se ligando. Nós não somos roteiristas como um todo, né? A gente não conhece exatamente o final do filme. A gente já eu consigo construir meu hoje, meu aqui e o agora. Não é mesmo, Cadu? Sim, a gente só tem... É interessante porque, assim,
pensar a vida como narrativa, né? Enfim, o Ítalo traz isso, muitos outros autores. Ou seja, o que é a vida como narrativa? A gente está contando uma história. Samuel, eu gosto demais de atender, né? E é engraçado, você Uhum. sabia, né? Vou te fazer uma confissão. Pessoal, tampa o ouvido aí, brincadeira, né? Quando eu entrei na psicologia, na graduação, eu só tinha uma certeza, que eu não ia ser psicólogo clínico. Tu acredita? Quando eu Sério, escolhi, não. essa eu não sabia, Tá né? cara? Não, Não. minha cara, né? Minha cara, né? E eu tinha, não, eu queria outra área, que não é a área empresarial. Né? Tanto é que, enfim, meus estudos foram primeiro lá na parte de educação e compromisso social, né? A parte social me encantava. Mas quando eu olho, olha, desde moleque, é que não tem muita gente que me conhece desde moleque. Mas enfim, você que me conhece anterior até aí, né? A minha formação em psicologia, me formar como psicólogo, eu sempre gostei de conversar. Eu sempre gostei de dar atenção para os outros, né? E eu acho maravilhoso, maravilhoso observar, né, o quanto cada um é único. Tocar essa unicidade Sim. e tocar essa narrativa. Ninguém conta a história igual, entende? Pode ter outro Samuel que também canta, que também dança, que também ministra, que também está fazendo residência de psiquiatria, mas jamais vai ser igual a você. Jamais vai contar a mesma história Sim. que você. Existem pessoas que podem ser irmãos, podem ser gêmeos, né? Mas cada um vai contar uma história. Cada um tem uma. E assim, e esse é o ponto que a gente perdeu nesse tempo presente. A gente perdeu isso aqui na psicologia, a gente perdeu isso aqui dentro da igreja. Entende? Esquecer que Deus fez, cada um Uhum. jogou a forma fora. Cada um é único. Eu preciso encontrar o meu caminho, preciso descobrir a minha própria voz, preciso assim, achar aquilo que me torna único, claro, né? Num dia para o outro, né? Tem gente que acha que propósito de vida é como aquela passagem de Pedro em Atos dos Apóstolos, que descia um rolo santo e aí Pedro viu umas coisas lá. Acho que é assim, né? Não. A vida é isso, a Uhum. vida é uma narrativa. A história está sendo contada. E é importante, você que nos acompanha, a tua história está sendo contada. E você não tem controle do enredo. Você não escolheu o lugar que ia nascer, tu não escolheu estar no Brasil num tempo de pandemia, tu não escolheu isso. Ou seja, tem algumas coisas que nos determinam, que nos condicionam, vamos dizer assim. Ou seja, a gente não escolheu o lugar que ia nascer, a gente não escolheu o século que a gente ia nascer, a gente não escolheu o sexo que a gente ia nascer, a gente não escolheu um monte de coisa. Mas existe uma coisa que está na nossa mão, que é essa capacidade narrativa, ou seja, como eu vou contar a minha história. E aqui a gente pode olhar para o passado, Uhum. né? Talvez alguns já escreveram um tanto bom dessa história, outros já têm um livro com muitas páginas, outros um livro com poucas páginas. Uns olhos se arrependem até. Olha, né, desculpa o termo, mas fui mais cagada, né? Mais errei do que acertei. Eu costumo dizer para os Uhum. pacientes, olha, a gente começa a ficar mais tranquilo. Eu tenho um termômetro no consultório com o pessoal que é o seguinte, quando o paciente entende que ele é um merda. Ou seja, a Uhum. gente nunca vai acertar, Ótimo. né? Às vezes, querendo ter todas Uhum. as virtudes, a gente cai no orgulho, que é o amor desordenado pela perfeição. Ou seja, ponto, Uhum. né? Por conta de uma natureza caída, a gente nunca vai acertar sempre. Mas a grande questão é, estar na minha mão, que tipo de merda eu vou ser? Eu vou ser aquela merda que fica fedendo o nariz dos outros, ou vou ser aquela merda que aduba a vida dos outros? Eu escolhi ser uma merda que aduba a vida dos outros. Ou seja, a gente erra mesmo, mas olha, Uhum. mesmo errando, mesmo não tendo escrito uma história, uma narrativa que me contente hoje, enquanto eu respiro, eu posso virar essa história. Eu posso tirar lições do passado e com essas Uhum. lições, daquilo que eu me arrependo, né? O Victor Frank traz a tríade, né? Morte, culpa e sofrimento. Por mais que eu me sinta culpado, eu Uhum. posso tirar daquilo lições. E isso é importante a cada um aqui de nós lembrar disso. Olha, a caneta está na tua mão. E muitas vezes a gente vive como, né? A gente vive como vítima. O que é viver como vítima? Tu coloca a caneta na mão do governo, tu coloca a caneta na mão do teu pai, da tua mãe, naquilo que as pessoas não te deram. Beleza, teu pai e tua mãe não te deu tal coisa. Aquela pessoa que você ama faleceu, ok. Precisamos chorar, precisamos conhecer a história, ok. Mas agora você está com a caneta na mão. O que você vai fazer com essa caneta? E este momento é tão Uhum. sério porque não se trata de aproveitar bem,
Não se trata de simplesmente ir no Termas Laranjais. A gente nem tá recebendo para fazer propaganda, né, Samuel? Mas não é só isso. Podia, mas... Não é só comer pizza e assistir Netflix. É assim que você quer terminar a tua história? Se você falecesse hoje, como você viveu esse dia? Que história você escreveu hoje? Pizza e Netflix? Termas Laranjais? Desespero? Né? Será que aquela pessoa que você perdeu estaria feliz de ver como você está agindo agora? A caneta está na nossa mão. Beleza. Assim, enquanto você está assistindo essa live, eu presumo que ninguém está tendo um infarto aqui agora, né? Ninguém está, assim, eu creio, espero, Deus, né? Não tem que chamar o SAMU, que não é esse daí que é outro, né? Mas olha, eu não. Enquanto você respira, existe uma chance de mudar, de começar a escrever uma história diferente, de ao final da live agradecer a Deus pelo que aconteceu na sua vida de hoje, de rezar pela alma daquela pessoa que você ama, que você está com saudade. Você tem direito de ficar saudade, você tem direito, faz parte de ter saudade. Entende? De pegar, acordar amanhã acordar cedo, escrever uma história de disciplina para disciplina. Né? De uma vida medíocre para uma vida honrosa. A caneta está na tua mão. A grande questão é assim, ó, quando morrer, fechou. Não tem mais filme a ser contado. O filme acabou. Acabou. Entende? Não tem essa de terceira temporada, segunda temporada. Acabou. Morreu, eternizou. Como você quer eternizar? Né? E aqui é belíssimo demais. Ou seja, eu posso eternizar como alguém que viveu comendo pizza e assistindo Netflix. Ou como alguém que procurou cuidar daqueles que amam, mas tempo de coronavírus, eu não sei gravar live. Pô, mas você não sabe fazer um bolo? Manda um bolo para a vizinha. Não sabe rezar um terço, um Pai Nosso? Reza para aquelas pessoas, reza para o governo, reza para aquelas pessoas. Viver cada dia. E é interessante que não é só viver como se fosse o último. É viver consciente de que pode ser que amanhã você acorde. Mas caso encerre hoje, né? Eu viver esse dia com essa intensidade. Que é isso mesmo, Maria, né? Viver com essa intensidade. A caneta está na minha mão, eu ainda posso escrever. E aí a gente vai vivendo um piloto automático, jogando a culpa em todo mundo, e a gente esquece de que este momento presente, eu posso escolher o que eu vou fazer agora. Está, né? Lembrei até daquela passagem, né? Põe de titio bem e o mal. Né? A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, assim, tu pode escolher. Né? Tu pode dar uma nova guinada nessa narrativa. E é bonito quando a gente contempla, né? Quando a gente contempla a fotinha de cada um, né? Da Maria, do Fernando, da Andréia, lá do time Pacheco, que está aqui, da Vanessa, da Manu, da Cíntia, da Elaine, da Pamela, né? Da Solange, do Renanzão. Quando eu contemplo o teu rosto, Samuel, existe em ti algo de único. E, né, tem muita gente encalhada porque não aprendeu a amar. Está preso em si mesmo. E preso em si mesmo, eu não consigo captar o que de único tem em ti. Eu acho isso belo demais. Não é? Sim. E até mesmo nessa questão, a Maria disse, claro, né, precisamos pensar, mas também viver cada dia como se fosse o último, mas não apenas pensando no encerramento dele, mas pensando, vivendo cada dia sendo único. Esse dia, 19 de maio de 2020, nunca vai voltar, nunca vai acontecer. Pode ser que amanhã seja o meu último dia da minha vida, mas o meu agora, o meu instante presente, não vai voltar novamente essa oportunidade. E algo que, mesmo depois, né, de tanto tempo caminhando na igreja, buscando uma vida de santidade, mas caindo bastante, essa vida muitas vezes medíocre, estudando muito Frank, uma vez, uma direção espiritual, um padre aqui da nossa diocese me falou: Samuel, você sabe o que passa-se principalmente no inferno? No inferno ou no julgamento, a pessoa começa a ter consciência de todas as oportunidades do que ela poderia ter vindo a ser, do que ela poderia ter vindo a crescer e viver naquele momento, mas não pôde viver. Falei, meu Deus, olha, como tem essa questão espiritual na parte frankliana, na parte psicológica, tem tudo a ver com a religião. E mesmo para aqueles que não creem, você pode imaginar o inferno que seria a sua vida se você pudesse ver agora todas as oportunidades que você está perdendo agora, a oportunidade de ser uma pessoa diferente, uma pessoa que se doa, se entrega. Como que um julgamento, muitas vezes a gente pensa, imagina um inferno cheio de fogo, né, cheio de sofrimento físico, mas que sofrimento grande deve ser a gente ficar revendo, ficar vendo tudo aquilo que a gente poderia ter sido, tudo aquilo que poderia ter amado, só que não amamos.
aquilo que nós poderíamos ter o vivido como único, como agora, e não vivemos. E aí, nessa questão do amor, me toca muito, com certeza, nessa parte do Frankl, essa parte da verdade, né, desse único, dentro desse aspecto da logoterapia, da parte da religião, parte psicológica, vamos colocar que o amor é justamente esse captar a essência do outro, trazer aquilo que ele tem de único, de específico, daquele potencial, não apenas aquilo que ele é agora, mas também aquilo que ele pode vir a ser. Por isso que hoje a gente também poderia até pensar nessa grande crise que tem do amor. Se a gente não consegue justamente olhar para nós mesmos, para nossas potencialidades, para as nossas oportunidades, nós vamos viver essa potencialidade do amor. Porque justamente o outro não é apenas esse objeto, não é mesmo um copo. Um copo, ele não vem a vir a ser, ele não vai se transformar. A gente pode dar uma utilidade diferente. A gente pode transformar em um jarro que vai colocar flor, e a gente pode pintar e virar uma obra de arte, mas ele vai ser algo, ele não pode se transformar por ele mesmo. Já uma pessoa, ela é ela, naquele momento, instante presente, e as suas potencialidades, o seu vir a ser, o seu vir a se desenvolver. Então, justamente o amar é captar aquilo que ele tem de único no agora e o que ele pode se transformar. É algo tão difícil, tão único, é mesmo que a gente vê realmente como que nós estamos apenas tangendo a questão do amor. Hoje, tanto se fala nas músicas, nos relacionamentos, na igreja, né, no Ministério Universidades Renovadas, era piada frequente, né, os relacionamentos do amar, porque justamente como que a gente está distante dessa realidade. O que a gente está se relacionando? A gente está se relacionando com os nossos sentimentos, a como é bom se sentir o coração bater forte por uma pessoa, como é bom sentir a paixão, ou seja, a gente está se apaixonando por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, olhando, buscando captar aquilo que ele tem de único, aquela pessoa, aquela essência dela. Isso vai trazendo muito nessa questão do amor. E justamente nessa busca de trazer a essência do outro, de enxergar aquilo que ele tem de único, a gente vai viver nessa vida com sentido. A gente vai se entregando. E claro que a gente não vai ter, se a gente não tem a resposta para o sentido da nossa vida, vai ser difícil ter a resposta para o sentido do outro. Mas essa busca, esse amar, eu vou me entregar para ver aquele que tem de único, é maravilhoso, não é mesmo, Cadu? Essa concepção do amar, de trazer a essência. E isso é a essência da vida humana, né? O Renan esteve aqui comigo e quando ele fala do itinerário das 12 camadas, né? Ou seja, as 12 camadas da personalidade, existe um itinerário de amadurecimento, as 12 camadas. E o Renan, ele clareou uma coisa, olha, eu não tinha percebido. Na verdade, o itinerário das 12 camadas é um itinerário de amar, do amadurecimento da nossa capacidade de amar, né? De estar diante de alguém e tocar esta essência. E assim, e não é eu projetar sobre você o que eu quero que você seja. Mas é assim, numa atitude de serviço, de entrega, de doação, de me colocar à disposição, eu começo a ter um olhar para além de quem você é hoje. Né? Eu lembro, Samuel, quando a gente estava partilhando, que você não tinha se formado ainda em medicina, né? Estava pensando em que residência você ia fazer. É claro que se eu pudesse, eu queria te convencer a psiquiatria, né? São duas áreas que eu queria que você estudasse, né? Como você querer que você que escolheu, você que escolheu, né? Mas olha, olhando, esse moleque aqui, ele vai ter uma pegada diferente com o jeito. Moleque, né? Modo de dizer, né? Com todo respeito, carinho, né? Mas olha, olhando e vendo assim, ó, o Samuel, né? Dá para captar um pouco, mais ou menos, aonde tu vai chegar. No movimento, assim, uma postura, né? Eu lembro a gente conversando sobre Edith Stein, São João Paulo II, logoterapia, né? Só conversa só conversa de nerd, né? A gente começava a conversar, eu lembro que tinha pessoa que saía de perto da gente, né? Largava a gente conversando sozinho lá. Mas olha, não é projetar, né? Não é querer, mas sim, é no movimento de amar, por exemplo, olha, isso aqui parece ser o Samuel, não é? Eu gosto muito de uma frase do Jacques Maritain, que é assim, olha, ninguém casa-se com defeitos e qualidades, casa-se com pessoas. Pessoa. Para além do defeito e da qualidade existe o Samuel, né? Para além do defeito e qualidade existe alguém. E poder tocar esta essência. E aí, assim, olha, a gente precisa amadurecer a capacidade de amar.
Porque, olha, tem muita gente que tá solteira, então vamos lá, vamos distribuir as bordoadas finais, né? Mas olha só, tem muita gente que tá encalhada, por quê? Porque é egoísta. Resumindo, o grande problema do povo da igreja e fora da igreja é que é egoísta, só pensa em si. Aí vai relacionar com alguém, fica etiquetando, né? Tinder, né? Fica só de etiquetinha, catálogo. Ah, não, esse tem esse defeito. Gente, olha, tudo tem defeito. Você já não parou pra olhar no espelho que tudo tem defeito? Tu é egoísta, tu é um preguiçoso, tu fala mal dos outros, tu faz fofoca. Que tem alguém perfeito, meu filho? Não tem aqui. Então, assim, desculpa, vai para outro planeta. Na face da Terra não existe alguém porque tu é perfeito. Olha, quem medita os próprios defeitos tem mais, desenvolve uma capacidade de suportar melhor o defeito dos outros e de amar. De entender que não é só defeito. Quem tá muito olhando pro defeito dos outros é gente implicante. É gente que não contempla o belo. É gente que tá desconectada. Entende? Porque, olha, a pessoa madura, né, que criou os filhos, que criou os netos, né, a pessoa ela já não se importa mais com tanta coisa, ela já não briga mais por tudo. Né, porque assim, ela vai achando que é essencial. Ela começa a tocar. Você começa a tocar aquela essência da pessoa. Mas você só toca a essência daquela pessoa quando você se coloca num ato de serviço. Quando você se coloca num ato de entrega, num movimento, né, de sair de si mesmo, de olhar para aquela pessoa, olha, né, pai e mãe, né, ou sei lá, né, filho. Olha, uma coisa que eu sugiro, simples, para 30 segundos para contemplar a face de alguém. Já fez isso? Durante 30 segundos quieto, tu olha para a face do teu sobrinho, do teu neto, do teu filho, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. 30 segundos olhando. Vamos de olhar e ver. À medida que tu vai se doando, tu percebe que algo daquela pessoa vem. E aí fica difícil para o pessoal que é cristão, que acompanha a gente aqui. Beleza, como é que tu vai progredir na fé? Como é que você vai amar a Deus que você não vê se você não aprendeu a amar o próximo? Se toda vez que você está ali no grupo de oração, na paróquia, você só está pensando em você. Você só quer ser visto, você só quer ser amado, você só quer fazer o que é gostoso. Né? A geração, como o Ídolo fala, a geração soft de hoje, ou seja, né, todo mundo só quer fazer o que é gostoso. Olha, não dá para discernir uma vida com base nisso. É um movimento de amar, de colocar o coração a serviço, né? De olhar para o outro e ver que tem uma pessoa ali. Não é só alguém para eu usar, não, como o Samuel colocou o copo, né? Não é só um objeto. E tem alguém, e que é único, né? E só consegue isso quem tem essa capacidade de contemplar. Né? Quem tem essa capacidade de olhar. Aqui está o segredo para a educação dos filhos. Aqui está o segredo para encontrar alguém que tem um relacionamento sustentável. Eu dizia assim, né, para aquelas esposas, já vou finalizando minha fala para te deixar finalizar, Samuel, que aqui tá dando, parece que a gente tem 8 minutos. Mas assim, claro, para aquelas esposas, né, para aquelas pessoas que estão com o casamento em crise, olha, desiste de salvar o teu casamento. Concentra em salvar o teu marido. Concentra em salvar a tua esposa. O teu casamento só vai se reerguer à medida que você voltar a mirar o teu marido e ver uma pessoa ali. Entender, olha, eu digo muito assim, olha, sobretudo para quem é cristão. Para quem é cristão, o chicote pega mais solto no consultório. Que é o seguinte, né? Olha, quando você casou, tu assinou ali umas letrinhas miúdas. Tu se comprometeu a amar essa pessoa como Cristo amou a igreja. Tu não entrou aqui para ser servido. Tu entrou aqui para servir. A conversão do outro, o outro ser uma pessoa mais agradável, é um fruto. Mas você não casou para degustar deste fruto. A Larissa, tudo bem, Lari? Quanto tempo? A gente falou de muro aí, a Lari apareceu hoje. O amor, ele é um fruto. Ele é um fruto. Que o fruto, ele não brota por si mesmo. Ele precisa que a árvore seja cultivada. E aí nós precisamos cultivar. Nós precisamos, assim, se a gente quer que alguém amadureça, o filho, o neto, a esposa, a gente tem que se dedicar, se colocar ali como um jardineiro. E aí o nosso coração vai se alargando. Quem não faz essa experiência deste amor humano está longe ainda de experimentar o que é o amor de Deus. Né? Samuca, vai lá. Vou deixar os minutos finais para ti, senão só eu falo. Perdão, meu caro. Imagina, muito, muito bom. Como saudade das suas pregações aqui, dentro do ministério. Mas acho que é justamente isso que eu queria trazer. Até eu queria ter começado com esse pequeno testemunho, acho que já vem muito para encerrar isso, aí trazendo para o pessoal. E para eu escolher psiquiatria, o Cadu estava falando aí, né? Foi um longo processo. Não foi uma coisa, é um sonho de infância, até mesmo medicina, não era uma coisa assim, da infância, ser médico. Foi sendo construído aos poucos. E a psiquiatria eu só fui decidir no final do penúltimo ano, do 5º ano. Mas a primeira pergunta, eu me lembro certo assim, que foi me conduzindo nesse caminho, a primeira pergunta que
abriu a minha mente, assim, que eu pensava muito antes em pediatria, em clínica, em cardiologia, foi uma pregação que o Cadu fez num encontro do Ministério Universidades Renovadas, que foi esse chicote aí, que ele falava assim, para nós cristãos e para aqueles que buscam a vida com um sentido, não basta a gente ser ético, viver a nossa profissão com ética, a gente não pode ser medíocre. Tem que ir muito ética. A ética é fácil, entre aspas, de ser cumprida. Ali dentro da profissão médica tem o código de ética médica, é só olhar aquilo que está tudo bem. E não basta também, aí essa frase também, né? Não basta ser bonzinho. Nós não podemos ser bonzinhos. O bonzinho é aquele que os outros, é o bobinho. Não, você precisa não ser medíocre, né? Se doar por inteiro. E aí justamente nessa pergunta que eu anotei no meu caderno daquele retiro, e depois voltando várias vezes, refletindo muito sobre a vida, sobre São João Paulo II, que eu cheguei, essa minha resposta de não ser medíocre, eu acho que eu vou encontrar na psiquiatria, esse ser para além de mim mesmo, né? Mesmo de me entregar. Essa pergunta que eu fazia para escolher a psiquiatria, como que eu posso servir melhor a igreja, como que eu posso servir melhor os meus irmãos, meus amigos, dentro da medicina, desse talento tão bonito que Deus me deu, que muitas pessoas, né, eu vejo que enchem de esperança quando vem, tem um médico ali que eu conheço, que eu vi crescer, e eu me perguntando muito nisso, né, como que eu posso servir mais, como que eu posso me entregar mais. Então vem muito para fechar tudo isso que a gente já vem trazendo, né, nada que é um testemunho tão grande, mas que essa essência minha, que eu estou ainda a vir a ser, a crescer, mas essa minha essência de testemunhar, né, mesmo com essa pequena escolha da psiquiatria, justamente pensando nessa questão de não viver uma vida medíocre, de me entregar, de me doar, de viver tudo aquilo que eu posso vir a ser nesse passado, que tão bonito na minha história, mas nesse presente, que é importante viver o sentido, e no futuro que eu vou narrando, que eu vou construindo. Então, muito obrigado, Cadu, pelo convite aqui, né, da live, é muito importante estar aqui, e para toda essa história, né, gente? Só trazer também, acho que tem 2 minutinhos aí, trazer o pessoal aí que não conhece, que conhece o psicólogo Cadu, não conhece pessoalmente, olha, sabe que ele vive muito aquilo que ele fala aqui, né? A gente vê a vida dele, ele falando aqui, eu me recordando da vida, dos testemunhos, dos sofrimentos muito grandes que ele já passou e já ouvi nos testemunhos, e então trazendo, isso é muito bonito, né? Essa essência, essa verdade, o Cadu é muito verdadeiro, então trazendo esse amor, não é mesmo? Então, muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí. Convido o pessoal também aqui pelo Instagram do Ministério. Esse não é o meu Instagram, mas é do Ministério Manancial, do qual eu faço parte. Toda quarta-feira, às 9h15 da noite, eu estou fazendo uma live também sobre saúde mental e superação de crises. E amanhã, justamente, eu vou falar mais especificamente sobre relacionamento, sobre o amor na superação de crises. Hoje a gente falou um pouquinho mais do tempo, amanhã eu vou falar sobre mais do amor. Legal. Eu convido o pessoal a te seguir lá, acompanhar. Samuel, manda um abração para teus pais, dá um abração na Sara. Convido todos a seguirem, eles fazem um trabalho muito bonito de evangelização, né? Um trabalho fantástico, né? E que legal, Samuel, eu louvo a Deus por este passo que você está dando, assim. Uma alegria, obrigado mesmo, assim, né? Você sabe que você mora no meu coração, uma alegria poder partilhar aqui contigo hoje, essa noite, né? Poder fazer memória de tempos bons. E me alegro em saber que, de fato, né, enfim, né, a gente vai vendo fruto na vida das pessoas, a gente vai se alegrando, né? Parabéns pelo seu trabalho, por se colocar à disposição, né? Porque é bonito, porque assim, não é um discernimento que eu sei que você não fez pensando só em você. Você pensou nas pessoas que você pode alcançar com aqueles talentos que Deus colocou, né? Ou seja, é aquela dimensão da passagem dos talentos, né? A gente pode enterrar os talentos ou colocar à disposição para que alcance, né? E a gente nunca, multiplicação dos pães, a gente nunca vai saciar a fome de todo mundo. É Deus que multiplica e sacia a fome, mas está na nossa mão ofertar. Obrigado por ofertar aí também um pouco do teu tempo hoje, beleza? Muito obrigado, Samuel, que Deus te abençoe. Pessoal, sigam lá o Samuel. Eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives, viu? Quero mandar um abraço, pessoal, aqui. Com certeza, final, né? A Maria Aparecida, a Cíntia, os amigos da antiga aqui em Renanzão, Vanessa, Solange, obrigado, EB, Pagliuco, Adelaide, Isabela, beleza? Ariellen, João Paulo, Cris, um abraço, Cris. Te mandei mensagem, Cris, hoje. Ellen, é isso aí.
Faltou alguém? Carla. Madrinha Elza, sua benção. Boa noite. Dá um abração no pessoal aí. Estamos rezando pela Iris. Manda um abração para ela. E é isso aí, galera. Tamo junto. Semana que vem, de novo, temos live. Toda terça-feira estaremos aqui com convidados. E é isso aí, Samuel. A gente vai ter que fazer outra. Beleza? Bora lá. Acho que deu por hoje. E também falar, né, pro pessoal do Ministério Manancial que segue o Manancial, convidar também a